Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu irei conversar com vocês novamente, né? Na verdade, irei fazer mais uma sessão que irá corresponder à playlist Carla Responde, tá? E aí, aqui eu irei finalizar a temática que eu venho tratando dentro desta playlist, que é referente aos 4 discursos formalizados por Lacan. Tivemos aí uma série de vídeos para dar conta de entender um pouco desta temática, né? E daí aqui eu vou fazer o apanhado geral do que é que a gente viu, né? E aí virmos que os 4 discursos são, na verdade, formas de vínculo social, né? Lacan vai afirmar que é o discurso que faz o laço. Então trata-se das formas de fazer laço. Então, os laços sociais, eles são aí estruturados, eles são tecidos pela linguagem, né? E, portanto, são denominados discursos. E daí vermos que tem-se 4 formas possíveis de vínculo social, né? Que se dão aí entre os sujeitos. E essas 4 formas possíveis de vínculo social são representados aí pelo discurso do mestre, pelo discurso do universitário, pelo discurso da histérica e pelo discurso do analista. Então, Lacan ele vai dizer que esses discursos dão sustentação ao mundo, fazem parte dos seus pilares. E aí virmos que a cada 1/4 de giro, a gente viu isso no decorrer das elucidações, a cada 1/4 de giro dos termos pelas suas devidas posições, obtemos cada um dos 4 discursos, sendo aí o ponto de partida da estruturação do discurso do mestre, né? Então, cada discurso cria um laço. E esse laço se dá em torno de um impossível. E, inclusive, esse impossível, Freud vai chamar de um mal-estar, né? Então, a formulação lacaniana dos 4 discursos faz-se particularmente interessante para construir reflexões. Reflexões no sentido do sujeito que fala, né? E há de se considerar que o sujeito que fala trata-se de alguém que fala, ou seja, quem é que fala, né? Quem é que está falando? Quem é que está dominando o laço social? E de que lugar esse sujeito falante fala, né? Então, esta formulação lacaniana permite a gente refletir sobre isso. O sujeito que fala, né, que há de se considerar, na verdade, quem é que fala, né, e de que lugar este sujeito está falando. Então, Lacan, ao situar os discursos, deu aí vazão ao reconhecimento da pluralidade de laços sociais, como também ele explicitou lugares sociais, né? Então, é na cadeia do discurso, na série de associações que realiza, né, ao falar, que o sujeito vai se produzir, né? Através da linguagem, há uma tentativa aí de dar conta do impossível, né? Da impotência, há uma tentativa aí de dar conta da impotência que marca o humano. Lacan vai dizer o seguinte: falar é gozar, né? Por que ele diz isso? Porque no falar se tenta dar conta deste impossível que é marca humana, sabe? Então, essa fala acaba recaindo numa repetitividade, numa continuidade, justamente porque é uma fala que não vai dar conta do impossível, que nunca vai chegar a dar conta deste impossível em sua totalidade, né? Então, quem fala recai nesta
assiduidade no falar para tentar dar conta dessa falta, para tentar dar conta deste impossível, para tentar dar conta da impotência que marca o humano. Então há uma busca incessante, né, de dar conta da falta pelo uso da linguagem, né, pelo uso da fala, né, lembrando que a linguagem não se limita à fala, certo? Então a gente viu que no discurso do mestre, por exemplo, há uma aproximação de uma fala do ego, né? Há uma ideia de que quem fala sabe sobre o que fala. A gente viu que há aí no discurso do mestre o recalcamento da falta. É como se o mestre fosse o detentor, né, de todo o saber, porque ele não tem a tomada de consciência dessa falta, né? E a gente viu que, na verdade, o escravo tem um saber que o próprio mestre não tem, mas o mestre não se dá conta disso, certo? E aí ele fica nessa busca incessante de deter esse saber, né, um saber teórico, onde o coloca nesse lugar de que tipo nada o falta, mas o escravo tem um saber prático que este mestre não sabe, né? Mas ele não sabe que sabe, nem o escravo sabe que ele tem um saber que o próprio mestre dele não tem, sabe? Então veja, há um impossível em torno desta relação, onde o laço não consegue dar conta desse impossível, né? A fala não consegue dar conta desse impossível, né? O mestre ele não é o detentor de todo o saber. O escravo tem o saber que não sabe que tem e aí produz incansavelmente o trabalho, né? Porque ele está nas mãos desse mestre, a sua vida depende desse mestre, né? A gente viu tudo isso aí quando eu falei do discurso do mestre, certo? E aí o discurso do analista provoca justamente o desvelamento do recalcado. Veja que o mestre não tem a tomada de consciência de que ele não sabe tudo, né? Ele não tem a tomada de consciência de que existe uma falta em torno do seu saber, né? No discurso do analista, há um desvelamento do recalcado. A gente viu que é o único laço aí, né? O discurso do analista é o único laço de que de fato trata o outro como um sujeito, né? E desta relação há o intuito da produção do inconsciente, né, do sujeito, através da associação livre, mas o analista ele nunca terá um saber totalitário, né, acerca do inconsciente. Ele nunca terá um saber pleno, por mais que esse sujeito ele fale continuadamente, né, por mais que ele associe livremente de forma continuada, o analista ele vai chegar sim a pontos importantes, né, do recalcado, mas nunca vai chegar a um saber total deste recalcado, né? Ele nunca vai chegar a um desvelamento total daquilo que foi recalcado. Sempre haverá uma falta no sentido de saber tudo sobre o outro, né? Saber tudo sobre o inconsciente do outro. Então veja, é uma relação também que está em torno aí, né, de um impossível, né? E aí é uma relação, o discurso do analista, que provoca a queda de um saber suposto. O outro procura o analista munido da certeza de que este analista tem um suposto saber sobre o mesmo, mas na verdade ele supõe, né? Ele supõe que o analista vai saber tudo sobre ele, mas na realidade não é assim, né? Já no discurso do universitário, a gente viu que há um conhecimento que o aluno deve se assujeitar. O saber é da ordem aí de um grande outro, neste caso o professor. E este sujeito é alienado a este grande outro
porque do mesmo, deste grande outro, ele busca arrancar todo o conhecimento possível, mas ele também nunca chegará a uma totalidade, porque esse grande outro não sabe tudo, né? E nem tampouco vai conseguir transmitir tudo o que sabe, porque virmos que há um conhecimento tácito que todos nós temos, que todos nós construímos a partir das nossas experienciações e que é um conhecimento intransferível. Então, nem tampouco este professor ele vai conseguir transmitir tudo o que ele sabe, né? Ele nem sabe tudo e nem tampouco vai conseguir transmitir tudo aquilo que ele sabe, certo? Então veja, mais um laço que a gente percebe aí que gira em torno de um impossível, né? Já tratando-se do discurso da histérica, a mesma busca um mestre, né, que possa dominar o saber sobre a sua falta. Mas o mestre, que nesse caso se materializa na figura do analista, nunca vai chegar a um saber totalitário sobre a falta que sustenta a histérica. Então, mais uma vez, a gente vê aí um tipo de laço social que gira em torno de um impossível, certo? De uma falta, no caso. Então é isso, gente. Finalizo aqui, concluo aqui a temática referente aos 4 discursos, né, estruturados por Lacan. Queria deixar claro que nessa série, falando sobre esta temática, eu não pretendi aí dar conta de tudo que tem para se falar sobre essa temática, porque é uma temática extensa. O Seminário 17, né, fala, todo ele gira em torno desses 4 discursos, então é algo muito denso, muito complexo, para se falar assim em uma série de alguns vídeos, né? Então isso requer um pouco mais de meticulosidade, requer um pouco mais de nuances, um pouco mais de aprofundamento, né? Então aqui, que no caso a gente pode, eu pretendo sim voltar a abordar de uma forma mais abrangente, mais meticulosa ainda, em um outro momento. Aqui só foi mesmo pontos essenciais acerca dessa temática para dar conta de responder a sugestão de uma seguidora aqui do canal que me pediu, né, para falar sobre esses 4 discursos, apenas para se ter uma noção básica do que é que trata-se os 4 discursos estruturados por Lacan, certo? Mas de forma alguma pretendo dar conta de toda a totalidade, né, que esta temática abrange, certo? Então, gente, no final da tela deste vídeo vai aparecer para vocês um íconezinho com a minha foto, onde trata-se do meu canal primário aqui no YouTube, certo? Que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de várias áreas, tá? Focando, claro, na psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, mas vez ou outra eu vou para além da psicologia, trato de outras temáticas. Então conhece lá este canal primário, se você se interessar, se você gostar do canal, se inscreve lá também, né? Se inscrevam aqui também, aqui embaixo, no campozinho de inscrição, se você gostou da explanação, se você gostou do canal, inscreve-se aqui também. No final da tela também vai aparecer aí o ícone da playlist Carla Responde, porque aí fica mais fácil de você acessar a playlist e ter daí então acesso aos vídeos anteriores, né, sobre os 4 discursos estruturados por Lacan. No campo de descrição, aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, onde o meio de contato comigo é só por e-mail. Lá você pode mandar sua dúvida, sua sugestão de assuntos. E aí eu trago aqui para a playlist Carla Responde. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência quanto a atender o pedido de vocês. Porque eu recebo vários e-mails com dúvidas, sugestões de assuntos. Então eu vou atendendo por ordem de chegada, do mais antigo para o mais atual. E aí, né, isso demanda um certo tempo para estruturar a sugestão ou a dúvida e trazer aqui para a playlist Carla Responde, né? Então, de fato, demanda mesmo um certo tempo, certo?
E na descrição do vídeo você vai encontrar também as minhas redes sociais. Eu não respondo mensagens via redes sociais, tá bom? Por conta do número de pessoas, né? Muita gente do canal Mente Aberta também está nas minhas redes sociais. Então, assim, eu não tenho tempo para estar respondendo mensagens via redes sociais, né? Devido a minhas outras demandas que vai para além do canal. Mas aí você pode me adicionar, você pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos aqui no YouTube, certo? Visto que nem sempre o YouTube lança a notificação de atualização de vídeos. Então você pode me adicionar, pode me seguir, porque nas minhas redes sociais eu sempre estou publicando o que eu gravo, né, as minhas gravações aqui no YouTube, tá certo? Então é uma forma de você acompanhar mais de perto. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.